Buenas, pessoal. Eu quero primeiro fazer uma pequena revisão teórica aqui sobre alguns comandos para fazer manipulação de cadeia de caracteres no Visual Basic, tá? Depois eu quero mostrar mais alguns exemplos de alguns desses comandos, porque às vezes é bem interessante a gente ter noção de como manipular caracteres, né, strings, na verdade em qualquer linguagem de programação. Uma dos comandos que a gente utiliza, nós já utilizamos principalmente naqueles message box, né, os comandos message box, para mostrar variáveis, é o e-comercial, tá? Esse cara aqui, tá? O e-comercial, ele, a função dele seria juntar, né, ou concatenar ah, strings, né, e números. Deixa eu botar em layout paisagem que fica melhor. Então, juntar ou concatenar strings e números. Né? Então, a gente também pode utilizar, além de mostrar lista de variáveis separadas no message box, a gente pode juntar ou concatenar strings e números com o e comercial. E aí tem um comando bem legal que é o join, agora é para vetores. Join, por exemplo, sei lá, deixa eu botar aqui x e y. Tá? Esse comando, ele junta, né, ele mistura, né, junta o vetor uh, x agrupando os elementos, né, e agregando ao vetor y. Tá? E claro, né, a saída é uma string, certo? Então tem esse comando que é o join xy, que ele faz a concatenação de, de vetores, né? Que é bem interessante. Depois a gente tem um comando bem útil, que a gente usa também em outras linguagens, né, parecidas, né, que é o len. Na verdade, por exemplo, no MATLAB a gente usa o length, GTH, no Scilab também. Mas aqui no Visual Basic é o len, né, L-E-N, que é uma abreviatura em inglês para comprimento. A palavra length, como está aqui escrito GTH, é comprimento em inglês. E no Visual Basic o nome é len, então len de x. Então ele vai te dar o número, né, o comprimento de caracteres, né, de x. Né, porque a string ela pode ser considerada um vetor também. Então ele vai te dar o tamanho desse vetor ou quantos caracteres tem esse vetor. Né? E eu tinha falado aqui no join, né, que seria juntar dois vetores, a gente tem o split, né? Split xy, vamos botar assim, tá? Então ele separa a string x pela string y, né? Então a saída é um vetor que vai ter um índice que vai começar no zero, certo? Então o resultado é um vetor com índice que começa a partir do zero, certo? Também é um comando que a gente pode utilizar para dividir elementos aqui. Bom, depois a gente tem um bem interessante também que é o mid, né? Então a gente tem o mid, vamos chamar aí de x e n, tá? O mid, ele extrai do vetor x, então extrai, assim, remove do vetor, vamos usar extrair, né? Tipo, extrair com S, tá errado, com x. Extrai do vetor x um componente que seria o enésimo componente em diante desse vetor. Então, o enésimo, ou seja, a partir do n componente, né? Componente em diante. E aí tem uma variação dele que é onde a gente pode especificar o comprimento, que é esse aqui, ó, xn,c. Então ele extrai o enésimo componente em diante, só que com esse comprimento, porém com comprimento c. Tá? Então eu vou extrair o enésimo, do vetor x, o enésimo componente, a partir do n componente, mas com comprimento específico, eu não vou extrair todo, né? Todo o vetor. Né? Depois a gente tem aí um negócio bem interessante, que é o CSTR.
S, né, os dois primeiros em maiúsculo TR, tá? De N, vamos botar aí. Então essa função transforma um número N em uma string. Isso aqui é bem útil, né? Às vezes quando a gente está fazendo operações que eu preciso ler um texto, converter o número e fazer uma operação numérica, que tem como importação um texto, ou vice-versa, né? Quando a gente tem um valor numérico e quer transformar em texto, essa função é bem interessante. Então, ele pega o valor numérico e transforma em texto. E tem o seu. Tem o contrário, que é o val, né? Val. E aí aqui tem que botar entre aspas duplas, né? Porque a string ele vai fazer o contrário, ele vai transformar, né, a string n, né, em valor numérico. Então transforma a string n em número, ao contrário da CSTR, tá? Uh, Também a gente pode extrair, voltando à questão da extração, a gente pode extrair componentes de um lado ou de outro da string. Então a gente tem os comandos left e right. Left e right, que é extrair a esquerda e extrair a direita. Então left x e n e right x e n. Então o left, o que ele faz? Ele extrai as n primeiras componentes, porque a partir do lado esquerdo até um certo valor do vetor. Então extrai as n primeiras componentes do vetor x. Então, se o vetor, sei lá, tem 10 posições, eu quero remover, extrair, não vou remover, vou extrair, né? Desse vetor, as três primeiras, então é left, né? O vetor x, vírgula 3. Vou extrair do elemento 1 até o elemento 3 e vou salvar em outro vetor, por exemplo, né? E o right é o contrário, ele vai extrair do final para o início, então da direita para a esquerda, né? Então ele extrairia aqui as últimas, né? As n últimas componentes do vetor x. Então, se o meu vetor x tem 10 de tamanho e eu quiser extrair as quatro últimas, do último até o quarto de direita para a esquerda, né? Eu vou extrair esses valores do último, penúltimo, antepenúltimo e antes do antepenúltimo. Né? Então, é o contrário. Tá? Left to right. Depois a gente tem um comando também interessante que é o instr. instr, in string, né? Vamos botar aqui de x e y. O que que ele faz? Ele retorna o primeiro índice onde aparece a string y em x. Então, retorna o primeiro índice onde aparece a string y, né, em x. Então, por exemplo, sei lá, eu estou fazendo uma pesquisa num texto, numa frase, e eu quero saber o seguinte, eu estou procurando um certo nome ou certa letra que inicia aquele nome. Eu quero saber qual é a posição que começa esse caractere, ele vai retornar essa posição. Tá? É uma função também bem interessante. Depois a gente tem o replace, né? Tá ABC aqui. Replace. Então, como diz o nome em inglês, troca, né? Substitui a, né? Em todas as opa, ocorrências da string B pela string C. Então ele vai substituir a string A toda vez que ela aparecer dentro da string B pela string C. Então também essa aqui é uma função interessante para manipulação de texto. Tá? Aí tem, lembrando, existe um negócio chamado cadeia de caracteres, tá? Que a gente usa um comando que é o ASCII. Até acho que vou mostrar para vocês em seguida, né? Esse comando aqui, ASC de x, ele vai retornar o número inteiro correspondente essa string na tabela ASCII. Então retorna como é que eu vou botar? Retorna um número inteiro, porque o valor é inteiro, que corresponde a uma string x na tabela ASCII. O que é tal
da tabela ASCII. A tabela ASCII é isso aqui, ó. Colei aqui a tabela ASCII. A tabela ASCII é uma tabela, deixa eu centralizar aqui, onde aparece, ela retorna ela tem um código, cada um dos caracteres do teclado ele tem um código numérico específico. Então, por exemplo, a letra F maiúscula 070, tá? O C cedilha é 135. Aí tem alguns caracteres especiais aqui. Então vai de 0 até 255. Então o que que essa função faz? Ela vai retornar um número inteiro que corresponde ao valor dessa string x dentro dessa tabela ASCII. Essa tabela ASCII é padrão, tá? Ela foi estabelecida já há muitos anos, é padrão aí na computação. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, quer ver, ó? Vamos pegar aí o cedilha maiúsculo. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Ah, deu, ó. Como é que eu digito ele aqui, ó? É Alt, a tecla Alt do teclado, e o seguido do número. Então, Alt 128, cedilha. Ah, eu quero escrever essa interrogação virada aqui, que eu acho que o pessoal que fala espanhol usa, né? Alt 168. Opa, escrevi errado. 168. Foi. O Alt 68 é o que eu escrevi antes, foi a letra D, né? Alt 68, letra D. Ah, eu quero fazer, né? Eu quero colocar aí, às vezes tem um caractere, principalmente quem tem teclado, como para computador do exterior, tem teclado que não tem cedilha, né? Ou não tem esses caracteres especiais, é interessante saber esses códigos, né? Dá para configurar de outras formas, mas é legal às vezes quando quer colocar um símbolo diferente, né? Então, por exemplo, eu quero escrever 6 graus, né? Colocar o símbolozinho de graus, ao invés de vir aqui inserir símbolo, né? É mais fácil saber o valor da tabela ASCII. Agora não lembro onde é que tá, mas tem ali para o subscrito da bola, acho que é o 248. Alt 248. É, a bolinha. Então, às vezes eu estou escrevendo ali a temperatura 36 graus, né? É muito mais fácil do que ter que vir aqui, ó, inserir símbolo, né? Aí mais símbolos, vai ter que catar qual é o símbolo que o sujeito vai fazer ali, né? Ó, e aí, eu não sei se está aparecendo aqui no. Porque eu estou usando o OBS, estou capturando a tela do Word. Não sei se vai aparecer aqui a tela do meu símbolo, mas se vocês usarem o inserir símbolo no Word, vai aparecer o. Ali no texto normal, né, tem a bolinha, né, que é o sobrescrito ali do. Nem é sobrescrito, é uma bolinha da parte de temperatura, né, para a gente colocar o símbolo de graus Celsius. E ele dá ali no inserir símbolo qual é o código de cada caractere. Então ali, ó, 176, ó, ASCII 2 decimal. Então, no inserir símbolo do Word, né, se vocês forem no menu inserir lá no final símbolos, qualquer daqueles símbolos que vocês clicarem, ele vai dar qual é o valor desse numérico da tabela ASCII. E esse comando aqui em Visual Basic, então ele retorna, né, o valor, número que corresponde a esse caractere da tabela ASCII. Tá? Então, é uma função que tem ali no Visual Basic. Depois a gente tem aí, o que mais que se eu não estou esquecendo de nada aqui. Sim, o C, deixa eu ver se eu já não falei nele aqui. O CHR, deixa eu falar aqui esse comando, essa função, comando, né? Não, CHR eu acabei de falar, né? Não, eu falei do ASCII. Eu tenho que falar do CHR, que é o contrário do ASCII, né? CHR de X, né? Então a função CHR de X, ela vai retornar o caractere, retorna o caractere correspondente ao número n número x ou número n, sei lá, número x na tabela ASCII. Então, o CHR é o contrário do ASCII, né? O ASCII ele retorna qual é o número do símbolo. E o CHR tu entra o número e ele te dá o símbolo. É o contrário, um é o contrário do outro, tá? Aí tem mais algumas funções, tem o LTrim de x, por exemplo, e o RTrim, tá? Então, o trim em inglês quer dizer cortar, né? Retirar, né? Então, ele é parecido com essa questão de esquerda e direita, né? Só que ele retira espaços, né? Eu tinha comentado aqui antes do left e right. O left e o right são comandos que eles vão extrair os valores, a esquerda ou a direita, né? Os componentes de um certo vetor, de uma certa cadeia de caractere, mas eles não vão remover os valores.
Já o trim, ele vai extrair, ele vai remover literalmente os valores à esquerda ou à direita da cadeia de caracteres, tá? Então ele retira, certo? Na verdade ele vai retirar espaços em branco, isso que ele vai fazer, né? Retira espaços em branco, vai tirar os valores, né? À esquerda de x. E esse aqui é a direita. Isso às vezes é útil também, quando a gente quer concatenar já caracteres posteriormente, ou fazer alguma outra operação e tem espaços em branco na cadeia de caracteres ou no texto, né? Então, retira espaço em branco à esquerda, outro retira espaço em branco à direita de x. E aí a gente tem para colocar maiúsculo e minúsculo, né? Que é o L case e o U case. L case de, de x e o U case de x. Que vem do inglês lower, né, e upper, né? Lowercase e uppercase seria minúsculo e maiúsculo, né? Então o L-case transforma, né, os caracteres de x em letra minúscula. Então converte os caracteres de x em minúsculos, e esse aqui em maiúsculos. Também às vezes é prático. Né? Às vezes, tô fazendo um programinha lá sei lá, de entrada de dados de clientes lá, e tem que ser em maiúsculo, uma coisa assim. Isso também é bem prático para, sei lá, trabalhar com manipulação de senhas, ou sei lá, o que tipo de alguma coisa sobre algum programa de criptografia que eu esteja trabalhando, também é interessante o L-case e e o case, tá? Então são alguns comandos interessantes para manipulação de caracteres aí no Visual Basic, tá? Em seguida eu quero fazer mais uns exemplos com alguns desses comandos para vocês verem como é que eles podem ser utilizados, tá? Então, normalmente programação Visual Basic para Excel. Só complementando no final aqui do vídeo, né, que realmente eu tinha capturado só a tela do Word e não apareceu o menu inserir símbolo. Então aqui, ó, inserir símbolo, né, mais símbolos, né. Então aqui está o grauzinho, ó, ASCII, ó, 176, ó, que eu tinha mostrado antes. AU 85, né, vamos ver aqui, 85 U maiúsculo. Então, claro que essa tabela é fácil de achar no Google, né, na internet, mas o próprio inserir símbolo do Word, ele tem as informações do número do símbolo que a gente escrevia, desde os símbolos gregos, né, até outros, né. Claro que o que acontece aqui até o 255, mas tem outros códigos além da tabela ASCII, por exemplo, esse aqui ele com outras teclas de atalho, por exemplo, aqui o menor igual, ó, ele dá aqui a tecla de atalho que a gente até pode mudar se quiser essa tecla de atalho, mas aqui a 2264 Alt X, nem sei se vai funcionar isso aqui. Alt X 2264. Não funcionou. Alt X 2264. Às vezes não funciona, não sei por quê. Não sei se é a ordem. Agora meio que deu ali, deu um símbolozinho. Então, mas é chato, às vezes, esses números, né? Ficar decorando o número de. E às vezes, dependendo da ordem na tecla de atalho, ele não funciona bem. Mas a gente pode mexer aqui, ó. A gente pode criar uma tecla de atalho mais fácil para nós e ele vai colocar comando, né? Essa tecla de atalho. Ok?